Quando a Bíblia fala sobre o futuro, ela raramente oferece respostas simples. Pelo contrário, as Escrituras parecem nos convidar a pensar, a ponderar e, muitas vezes, a conviver com o mistério. Poucos temas expressam isso de forma tão intensa quanto o chamado milênio, descrito no livro do Apocalipse. Um período mencionado repetidamente como 1000 anos, associado ao reinado de Cristo, à prisão de Satanás e a uma transformação profunda na ordem do mundo. Mas o que exatamente significa esse tempo? Ele já começou? Ainda vai acontecer? Será literal ou simbólico? E por que, ao longo da história, pessoas sinceras e estudiosos da Bíblia chegaram a conclusões tão diferentes sobre o mesmo texto? O milênio aparece de forma explícita em Apocalipse capítulo 20, quando João descreve um anjo descendo do céu com uma grande corrente, prendendo Satanás e lançando-o no abismo para que não engane mais as nações durante 1000 anos. Em seguida, João vê tronos, julgamento e pessoas que vivem e reinam com Cristo nesse período. Após os 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo, ocorre uma última rebelião e então vem o juízo final. Esse é o texto. Simples na leitura, profundo nas implicações. Uma das primeiras questões que surge é a natureza desses 1000 anos. O número é literal ou simbólico? Na Bíblia, números frequentemente carregam significados além da matemática. O 7 representa plenitude, o 12 está ligado ao povo de Deus, o 40 aparece em contextos de prova e preparação. O 1000, por sua vez, muitas vezes expressa a ideia de grandeza, totalidade, ou um tempo completo determinado por Deus. O Salmo 90 diz que 1000 anos são como um dia diante do Senhor. Isso não parece estabelecer uma equivalência matemática, mas uma comparação sobre a percepção divina do tempo. Da mesma forma, quando o texto diz que Deus possui o gado sobre 1000 colinas, a ideia não é limitar sua posse, mas ampliá-la. Diante disso, alguns argumentam que os 1000 anos do Apocalipse podem representar um longo período indeterminado, conhecido apenas por Deus, e não exatamente 1000 anos literais. Outros, no entanto, observam que João repete a expressão 1000 anos várias vezes em poucos versículos, o que poderia indicar uma ênfase proposital, sugerindo literalidade. Se o Espírito Santo quisesse dizer apenas muito tempo, por que repetir um número específico tantas vezes? Essa pergunta permanece aberta. Outro ponto essencial é o contexto do próprio livro do Apocalipse. Trata-se de um livro altamente simbólico. Dragões, bestas, selos, trombetas, taças, estrelas caindo do céu, cidades representadas como mulheres. Quase tudo ali exige interpretação cuidadosa. Ainda assim, muitos defendem que, mesmo em um livro simbólico, alguns elementos podem ser literais. O desafio está em discernir onde termina o símbolo e onde começa o evento concreto. Ao longo da história cristã, surgiram diferentes formas de entender o milênio. Alguns acreditam que ele ainda vai acontecer no futuro, após a volta visível de Cristo, com Jesus reinando literalmente na Terra. Outros entendem que o milênio é simbólico e já está em andamento, representando o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Há ainda aqueles que veem o milênio como uma descrição espiritual do reinado de Cristo no céu, não na terra, envolvendo as almas dos justos. Cada uma dessas visões nasce de leituras sinceras das Escrituras. Nenhuma surge do nada. Todas tentam harmonizar Apocalipse 20 com outros textos bíblicos, como os Evangelhos, as cartas apostólicas e os profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Jesus diz que seu reino não é deste mundo, isso sugere um reinado espiritual, não político. Mas, ao mesmo tempo, os profetas falam de um tempo futuro em que a terra será cheia do conhecimento do Senhor, em que as nações não aprenderão mais a guerra, em que o lobo habitará com o cordeiro. Essas descrições parecem apontar para uma realidade concreta, visível, transformada. Seriam elas simbólicas ou literais? Estariam se cumprindo agora ou aguardam um cumprimento futuro? Outra questão central envolve Satanás.
Apocalipse diz que ele será preso para que não engane mais as nações durante os 1000 anos. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Olhando para o mundo hoje, parece que Satanás está preso. As nações deixaram de ser enganadas? O mal cessou? Para muitos, a resposta é claramente não. Isso leva alguns a concluir que o milênio ainda não começou. Outros argumentam que a prisão de Satanás não significa sua completa inatividade, mas uma limitação específica, especialmente relacionada à expansão do Evangelho. Antes de Cristo, o conhecimento de Deus estava restrito a Israel. Depois da cruz, o Evangelho alcança todas as nações. Nesse sentido, Satanás estaria amarrado no que diz respeito a impedir essa expansão. Essa interpretação encontra apoio nas palavras de Jesus quando ele diz que viu Satanás cair como relâmpago do céu, ou quando afirma que ninguém pode saquear a casa do valente sem antes amarrá-lo. Para alguns, a vitória da cruz inaugurou esse período simbólico de reinado. Mas então surge outra pergunta. Quem são os que reinam com Cristo durante os 1000 anos? João fala daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e que não adoraram a besta. Eles vivem e reinam com Cristo. Isso se refere a uma ressurreição física ou espiritual? O texto fala da primeira ressurreição. Se existe uma primeira, existe uma segunda. Mas o que exatamente cada uma representa? Alguns entendem que a primeira ressurreição é literal, física, ocorrendo antes do milênio, enquanto a segunda acontece após os 1000 anos, no juízo final. Outros veem a primeira ressurreição como espiritual, simbolizando a vida eterna concedida aos que morrem em Cristo, enquanto a segunda seria a ressurreição corporal de todos os mortos. A própria ideia de ressurreição na Bíblia nem sempre é simples. Jesus fala de pessoas que estavam mortas e agora vivem. Paulo fala de estar morto em delitos e pecados e depois ser vivificado em Cristo. Isso mostra que morte e vida, nas Escrituras, nem sempre se limitam ao físico. Outro ponto que gera debates intensos é a relação do milênio com Israel. Muitos textos proféticos falam de um futuro glorioso para Israel, de restauração, de um reino estabelecido em Jerusalém. Para alguns, essas promessas ainda não se cumpriram plenamente e aguardam o milênio literal. Para outros, elas se cumprem espiritualmente na igreja, formada por judeus e gentios, como um só povo. O apóstolo Paulo parece caminhar cuidadosamente nesse tema. Em Romanos, ele afirma que Deus não rejeitou Israel, mas também diz que nem todos os descendentes físicos são, de fato, Israel. Isso cria uma tensão teológica que ecoa diretamente nas interpretações do milênio. E há ainda o impacto prático dessa discussão. A forma como alguém entende o milênio influencia sua maneira de enxergar o mundo, o futuro e até sua missão no presente. Se o milênio ainda vai acontecer, alguns tendem a esperar uma intervenção divina futura para restaurar todas as coisas. Se ele já está em andamento, outros veem a responsabilidade da igreja em manifestar, ainda que imperfeitamente, os valores do reino agora. Talvez o mais intrigante seja perceber que, apesar de todas essas diferenças, a Bíblia não apresenta o milênio como um teste de salvação. Em nenhum lugar somos chamados a concordar com uma interpretação específica para sermos considerados fiéis. Isso por si só já diz algo importante. Talvez o foco principal não seja decifrar todos os detalhes, mas compreender a mensagem central. Deus reina, o mal tem prazo de validade, e a história caminha para um desfecho determinado por ele. O milênio, seja literal ou simbólico, aponta para a certeza de que o caos não é eterno, que a injustiça não terá a última palavra e que o reinado de Cristo, de alguma forma, se manifestará plenamente. O texto não foi escrito para satisfazer curiosidade cronológica, mas para gerar esperança, perseverança e vigilância. E ainda resta uma pergunta poderosa. Por que, depois de 1000 anos de paz, Satanás é solto novamente? Por que permitir uma última rebelião? O texto parece revelar algo profundo sobre a natureza humana.
Mesmo em um ambiente perfeito, sem engano direto de Satanás, ainda haverá aqueles que escolherão se rebelar. Isso mostra que o problema do mal não está apenas nas circunstâncias, mas no coração. Talvez o milênio seja menos sobre um calendário e mais sobre um espelho. Um convite para refletir sobre quem somos, em que reino estamos vivendo agora e onde colocamos nossa esperança. Enquanto alguns tentam definir datas, a Bíblia parece sussurrar outra pergunta. Se Cristo voltasse hoje, em qual lado estaríamos? E é aqui que o tema deixa de ser apenas escatológico e se torna profundamente pessoal.